Boa noite, boa noite, bom dia, boa tarde, sei lá que hora você ouvinte está ouvindo isso, mas esse ArapuCast aqui vai ser sobre a ascensão de Ciro Grande. Deem oi aí, meus co-hosts. Olá a todos, aqui quem fala é o Helder e eu gostaria de dizer que eu me preparei muito mal para esse podcast. Aqui eu já e saiba que eu não falei nada. Eu não sei absolutamente nada. A gente já começa bem quando eu cheguei. Ô, Ernesto, tô lendo aqui por Ciropédia aqui do Xenofonte, cara. Aí eu começo a falar e falo, putz, mano, só tem um problema. Qual? Não tem nada a ver com Heródoto, cara, que é minha base. Aí eu, pô, Ernesto, Sim. você sabe, pô. Ernesto, saí do trabalho e fui ler isso aqui, cara. Tudo 9 horas da noite. Podcast de amanhã. É, tipo isso. E aqui Você estamos, vê, né? ouvinte, eu sou nesse momento tipo Atlas, cara, carregando o mundo nas costas, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos Ficar começar com algo quieto. básico, ouvinte. É o seguinte, ouvinte. Irã e Pérsia. Vamos lá, média também, que é importante aqui para esse primeiro episódio. Irã e Pérsia não é a mesma coisa, mas que talvez você pense que é muito porque, vamos lá, filme 300, sabe, aula da escola. Pensa o seguinte, vou fazer uma analogia bem meme aqui. Uhum. Bem, pega a visão, pega a visão. Pensa que o Irã é tipo o Brasil. Pensa que a Sim. Pérsia é tipo São Paulo, tá ligado? Hum. A Pérsia é uma região do Irã. Mas por que foi o Império Persa? Porque os caras daquela região que dominaram o resto. A Pô, meu, eu média. O sou que seria a média? Pérsia, meu. Eu sou persa, meu. Vamos lá. O que seria tipo a média? Pense lá que é tipo, sei lá, o norte do Brasil, tá ligado? Então você tem tipo, os Medos eram império, sabe? Tipo, os persas eram vassalos deles. Eu acho que dá pra entender com essa analogia, sabe? De o Irã com o Brasil, sabe? A Pérsia como São Paulo. Ele dá pra entender mais ou menos que Irã e Pérsia não são a mesma coisa, por mais que o Império Persa vai abarcar o Irã e mais. Então, Sim. dito isso, alguma coisa pra dizer, meus coaches? Não, até porque a gente tem que fazer uma média, né? Ai, não, isso foi boa. Essa foi boa mesmo. Foi boa. Continua aí, campeão. Vamos lá. Tudo começa. A história do Ciro começa o seguinte. O avô do Ciro, um homem chamado Astíages, o avô materno dele, ele é o rei da Média. E o que acontece? Ele teve sonho. Sonho lá, que ele sonhava que a filha dele urinava e a urina dela encharcava a asa inteira. Encharcava a cidade inteira, alguma coisa assim, sabe? Era a asa inteira. Mas, sim, era a asa inteira. Porque tem um outro sonho dele também, que também tem a ver com ela, sabe? Eu disse que eu não lembrava qual parte que era. Vamos lá. Ela urinava e a asa inteira. Aí que o ponto é o seguinte, ouvinte. Vamos lá. Pensa comigo. O cara é beleza, ele é o rei, sabe, o Astirius. Só que a filha dele que, tá tendo, que aparece no sonho dele não é o filho dele, sabe? Porque se você é um rei, você esperava que teu filho vai te suceder, não que o teu neto vai te suceder. O neto filho da tua filha. Sabe? Daí ele ficou tipo, caralho, meu neto vai me depor, né? Talvez, será? Não sei, vou perguntar pros magos. Agora, ouvinte, é o seguinte, mago não é o cara que solta bola de fogo pela mão, sabe? É Não é sim. o sou eu bola de fogo e o calor é de sim. matar. Não, não, calma. O mago aí que a gente tá se referindo é o mago do zoroastrismo, tá ligado? É que ele é o sacerdote lá da religião deles lá. Eles também soltam Mas fogo, quero não se lá preocupe, interpretar. gente. Ele tá tentando enganar É, você. certo. Não, fogo é de diferente, mas também não só. Vamos pra parte importante. Você acha que aquela música Acontece, os caras. Fogo na Babilônia é à toa? Então, é uma música Calma. clássica da época do Gilgamesh, essa música. Não dá spoiler dos episódios futuros. Vamos lá. Pode ir, pode Fogo ir. na Babilônia? Só se fogo na É, Babilônia. exatamente. Não dá spoiler, calma. Futuro ouvinte vai ouvir o que é o fogo da Babilônia. Vamos lá. Onde que eu parei mesmo? Lembrei. Ele foi perguntar pros malucos lá, ô, que sonho é esse, sabe? E os caras falaram, né? Eu acho que ela vai. O filho dela vai virar rei, sabe? Tipo, vai começar a porra toda, né? Aí a pessoa, nossa. Ó, eu não vou casar minha filha com nenhum medo de importância. Por um motivo muito simples, né? Se eu casar ela com um nobre foda que eu, porra, vou ser deposto. Vou casar ela com um vassalo meu, Zé Ninguém, tá ligado? Ó, esse Cambises aqui da Pérsia. Pronto. Casou ali, né? Pô, beleza, segue a vida agora. Daí teve outro sonho.
Que daí saía tipo uma árvore lá, tipo, sabe? Uma grande árvore. Mas, ei, porra, Ih, que porra rapaz. é essa, sabe? De sonho. Ah, então, né? Vai acontecer de qualquer jeito, tá ligado? Tipo, o negócio lá, pelo jeito. E o pior é que ele mandou trazer ela de volta, ela tava grávida, né? Então, né? Bem isso. Vamos pra parte aí aqui, ó. Curioso que quando a criança nasceu, né? Nasceu um garoto, obviamente. O Astis pensou, esse moleque vai me depor, né? Daí chamou o nobre de confiança dele, o Harpago. Nossa, velho. Desculpa, eu Não. lembrei que eu tava. Uma vez eu tentei gravar Hum. essa história no meu computador. E o que acontece? Meu áudio tá tudo zoado. Eu fiquei lembrando porque eu lembro até hoje que o nome da mulher é Mandani. Da mãe do Ciro é Mandani e o pai é Cambisa. Porque eu fui falando Cambisa e Mandani. Mas vamos continuar a história. Não, não, não. Antes de você Eu sei que. continuar, Diga, eu diga. gostaria só de comentar aqui como é curioso, né? Como é curioso tudo isso. O cara vai lá, ele tem um sonho muito louco. A filha dele mija na Ásia. E assim, não é explícito se ela mija na Ásia toda, o mapa da Ásia. Sei lá, eles estão assim falando do nada, pô, sei lá, começa a mijar no mapa da Ásia. Se ela jorra ali uma tsunami de mijo e afoga todo mundo no próprio mijo dela. O lendário Martin. O lendário Mar de Mijo, referência. É. Em seguida, ele tem um sonho da mais bizarra ainda, que ele imagina que não é uma tora de madeira, né? Esqueci o nome, mas Videira. É uma videira. é uma Árvore. videira. Irmão, Sim, de plaza inteira também. irmão, o cara pra ter um sonho desses e falar assim, isso, mano, certamente quer dizer que eu não posso casar minha filha com medo, cara. Assim, Com medo. claramente ele estava com medo, mano. Claramente ele estava com medo. Nossa, velho. Olha essas piadas, cara. Não, vai ser até o fim, cara. Não, calma aí, calma. Hum. Aí é o que é o seguinte. O Astis viu que a criança nasceu, né? Ele chamou o nobre que confiava lá, o Harpago. Ele falou assim, ô Harpago, ó, mata essa criança aí, sabe? Se vira. Aí o Harpago pegou a criança. O Harpago olhou pra criança. O Harpago falou, ó, tem que matar essa criança, mas eu não quero sujar minhas mãos. Ele chamou um boiadeiro chamado Mitrídates, esse é um nome legal, cara. Porque Mitrídates quer dizer justiça de Mitra, ou dado por Mitra, sabe? É um dos dois significados que tem. Aí, vamos continuar a história? Então o boiadeiro, ó, se vira, mata essa criança. Aí o boiadeiro primeiro levou pra casa, né? Aí acontece, a mulher do boiadeiro, ela tava grávida, mas o filho dela nasceu morto, sabe? E aí acontece, conversou com a mulher dele, deu uma ideia. Seguinte, ó, como o nosso filho, sabe, nasceu morto, morto, deixa essa criança lá, porque é o seguinte, eu esqueci de explicar. O jeito que era pra matar a criança era pra deixar ela solta meio que na floresta ela morrer sozinha, tá ligado? Era isso aí. Ele falou assim: leva o nosso filho lá, porque ele vai ser enterrado depois de uma tumba real, bonita. Daí, e vamos criar esse garoto como se fosse nosso filho. Posso falar E uma coisa? acontece. Pode, vai. Isso parece um mistura de um conto de fada alemão diferente. É Branca de Neve. Que mais? Nossa. João e Isso porque eu não... Maria. Sabe qual é o pior? Não, Jaime? isso porque eu não falei de Caicos Royce ainda. Eu não falei de Caicos Royce Sabe ainda. qual é o pior, Jaime? Sabe por que ele tá rindo? Ele não está puto? Porque Ele sabe que é Tô verdade. rindo. Não, porque ele sabe que provavelmente é o contrário. Porque ele sabe que provavelmente é o contrário. Não é isso, Ernesto? Calma. A gente tem que ter um É especial muito sobre lendas arturianas. O Ernesto vai Não, a adorar. gente tem que fazer esse especial. Uhum. Esse é maravilhoso, porque eu tô lendo a morte de Arthur também. É muito conto de fada alemão, como pode? Não, mas eu Não, adoro. calma Mas aí, ele não calma. conta a parte importante, o Heródoto. Como que é o nome da mulher do cara? O nome da mulher do cara é Cachorra. É sino. É Quer Cachorra. dizer, cadela. Cadela. Sim. Aí, ó, mó cachorrona, mano. Cachorro, cara. Não, é que é o seguinte, cara, o cachorro é bem visto no zoroastrismo, tá ligado? Você bater num cachorro é um puta de um pecado feio, tá ligado? Miguel, hein? É bem isso. Não, é porque é sério isso aí. Vamos lá, vamos continuar a história. Acontece, ele deixa lá o filho dele, lá sabe que tava morto ali. Aí o Harpago acredita, né? Enquanto isso, o Cirinho, ou a gente fala lá Cirinho vai ser criado, né? Como filho de boiadeiro. Mas agora, ó, pega a visão. O No interior boiadeiro. do Depois de um tempo, vamos lá, time skip de 13 anos. Cirinho estava com 13 anos lá brincando com os amiguinhos na rua e tinha um nobre medo ali, o filho do nobre medo com eles, né?
Pensa no engomadinho, sabe? Tipo, é tipo, sei lá, é o Jorge do Carrossel, sabe? É Jorge o nome dele, né? Não lembro se é Jorge. O moleque lá, o loirinho do Carrossel, sabe? Foda-se, vamos lá. O engomadinho ali, sabe, nobre ali. Acontece, eles iam brincar de quando eles iam ser rei. Aí o povo escolhe o Ciro pra ser rei, né? Aí só que o nobre fica pistola. Ele fica, eu sou nobre, eu devia ser rei. Epa! Ele não quer participar da brincadeira. Calma, calma, calma. Hum, Aí o Ciro, sabe o que ele faz? hum. Ele resolve agir como um rei age mesmo. Ele manda bater no cara. Sim, eu sei. Eu ia comentar como- isso. Eu ia comentar isso. O Ciro agiu como tirano. Sim, Ah, Acaba como agir como tirano. Ele deu o que acontece ali que o Heraldo nos diz? Ele mete ali, ó. Você aqui vai ser meu guarda-costas. Ele fala pra outra criança. Calma aí, eu não tenho essa por quê, cara? Eu não tenho, pô. Você tá pensando que eu não vim preparado não depois que você destruiu meus sonhos, cara? Com fatos, argumentos e lógica? O cara chega lá, ele fala, ó, você aí, mano, notei que você gosta de brincar muito com Lego. Você mete aí, pô, da hora aí, eles estão na Pérsia, né? Como eu não sei nada de geografia. é só a média. Tá, A primeira média. parte é na média. Tá, A média é tipo aquela parte mais. É o Irã. Sabe como é que eu posso dizer? Mais É montanhosa, tipo. né? É parte esquerda do norte, sabe? Sim. Como é que eu posso dizer? É Eu não sei Maranhão. explicar porque o Irã não é tipo. É isso aí mesmo, vai. Tipo, esquerda pro norte. A média é aquela parte mais pro ocidente, mas é o norte da Pérsia, sabe? O Ciro vem e fala, você, meu jovem, que gosta de brincar com barro, que gosta de brincar com Lego, que gosta de fazer várias coisas, você será o meu construtor. Você vai construir várias casas pra rapaziada. Mob do construtor, origem. Você aí, mano, que é gordão furdo, tá ligado? Pô, por 2 metros de altura e dois pra cada lado, tá ligado? Vai fazer churrasco. O cara parece, não, você vai ser meu guarda-costas, ninguém vai passar. Vai bloquear todas as portas. Vai bloquear a porta. Foi essa cena, cara. No momento ele foi lá pra porta. Da casa de barro que a criança tinha construído. Aí o outro. Aí tem um título que eu acho muito engraçado: Olho do Rei. Eu não sei o que é o Olho do Rei. O que é o Olho do Rei? Olho do Rei? Onde que você vê o Olho do Rei? É um dos títulos que tá lá no Heródoto. Quando ele vai falar, você vai ser tal coisa. Aí ele fala em determinado momento. Enquanto você, meu amigo, você será o Olho do Rei. Tá, o que significa o Olho do Rei? Será que ele vai ser o espião? Cara, deve ser o cara. Talvez o cara que pega as informações e tudo mais, sabe? Tipo. Ser o mestre da intriga? Talvez não seja talvez seja o fiscal, tá ligado? Tipo um fiscal da vida, FBI. sabe? O do rei. O do rei tem que ser ou fiscal ou o Spy Master do Crusader Kings, sabe? Ele é o. Mas vamos lá. Não. E aí vem o último. E aí, com grande honra, você vai ser meu mensageiro. Aí o carinha lá, ele é dito que ele não cumpriu as ordens do Ciro. Não sei se o Ciro mandou ele ser, sei lá, fanboy. Sei lá o que ele mandou nessa época ali. Aí o Ué, tendo visto aí. Então, aí o cara foi lá e falou assim, cara, não vou fazer isso não. Aí o que o Ciro fez? Mandou descer a porrada. O gordão já tava na porta, o moleque não pôde correr, irmão. Só... Já era. Agora continua, Ernesto. Continua depois que eu narrei essa Vamos coisa. Vamos lá. Essa parte é o seguinte. O Ciro... Antes de eu continuar, eu tenho que fazer um parênteses pra explicar um negócio aqui. Porque você pensa, foi uma brincadeira e foi aleatório, né? Então, o Heródoto não explica, mas tem uma concepção ali que o Heródoto não entende e depois você vai explicar, né? Mas eu, como um bom leitor de Shahnameh, vou saber explicar isso muito bem. Vamos. Aliás, o Ciro parece muito o Caicos Sóis, porque o Caicos Sóis lá tem um problema com o avô dele, sabe? E tudo mais, o Caicos Sóis era previsto que destruiria Turã. O avô dele mata o pai dele, tá bom, o avô do Ciro não mata o pai de Ciro mais. Tem negócio lá que o avô do Caicos Sóis pensou em matar a mãe do Caicos Sóis quando tava grávida. É um costume persa. Vamos lá. Costume persa. Quem quiser ler Shahnameh, leia, eu recomendo muito. Mas vamos pra parte que a gente tá indo. Que é o seguinte, o que eu quero explicar, mas por que fala tanto de Shahnameh aqui? É o seguinte, existe concepção, no que Shahnameh coloca bem claro, concepção zoroastrista, do que chamam de Far. O Far é tipo o quê? É o direito divino, sabe? É o metafísico que legitima o cara governar, entende? Não é simplesmente isso, mas pense que é tipo o direito divino dos reis. É algo realmente metafísico, só que você pode perder isso, sabe? É o você pode mandato do literalmente céu perder chinês. o Far.
É mais ou menos isso, sabe? Mais ou menos isso. Aí acontece. Aí explica por que faria sentido, sabe? É uma visão iraniana dessa história mesmo. Uma visão zoroastrista. Por quê? Porque o Ciro, por Teofar, ele emanaria essa autoridade naturalmente, por isso as crianças não queriam que ele fosse o rei. Então, sim, tipo, faz sentido, mas o Heródoto não sabe disso, o Heródoto não explica isso, sabe? Daí, o nosso garoto Ciro manda espancar o engomadinho, né? O nobre engomadinho, que eu imagino que deve ser engomadinho do cacete. E o cara reclama pro pai dele. Ele não O pa- fez nada. Ah, não, o cara reclama pro pai dele, né? Daí Óbvio, eu o pai do apoiei. nobre lá era um cara importante ali, calma. Daí ele fala o seguinte, daí um maluco que enche o saco pra caralho e pede pro menino Ciro, né? E tem que responder pro rei, porque ele bateu no moleque. Aí o Ciro vai lá e fala, é porque eu acho como um rei devia agir. Sabe? Se o senhor acha que eu tô errado, pode me punir. Aí só quando ele tava falando isso, contou a história, o Astis tava olhando pro Ciro, sabe? Percebeu, cara, esse garoto parece comigo. É verdade, ele Cara, esse bateu em garoto quem, tem a idade que o quem meu... desobedeceu, né, mano? Porra. Daí ele chamou o Ratinho Hakim? pra fazer Ratinho, pra fazer Ratinho. o teste de DNA. Não, é pior que, velho, ele começou a perceber que o garoto parecia com ele, sabe? O jovem Ciro, tá ligado? Cirão da massa, ele percebeu, nossa, esse Daí cara parece comigo. Deus, Deus, Babilônio, o Ratinho, Sim. apareceu em cima dele. Ratinho. Você é o pai. Assim, suas vozes, Você é o voz avô. arquito. Você é o avô. Então, sabe, começou. Seu avô é muito bom. Ele veio o Marquito, o Babilônio correndo por aí. Marquito Babilônia. Rapaz! É isso que tava rolando. Continue. É, daí que acontece. Aí ele meio que falou pro Ciro, ó, beleza, senta aí, fica quieto. Ele foi falar com o pai adotivo do Ciro, né, o boiadeiro. Aí o que acontece? Ele falou assim, ó, que esse aí, moleque aí, ó, se você mentiu, tá fudido da minha mão. Aí o boiadeiro falou, não, calma aí, veja bem. Ele contou o que aconteceu, né? Caguetou todo o esquema. Daí o Astis falou assim, ah, nossa, acontece, né? O Astis foi consultar com os magos, sabe? De novo lá, e falou assim, ô, aconteceu isso aqui. Sabe, o garoto tá vivo, mas ele brincou de rei ali, os caras fizeram esse rei. O que eu faço agora? Ah, acho que não tem problema não, rei. A lei da Sabe, ele só ia brincadeira é reinar uma sagrada. vez. Ele só ia reinar uma vez, não vai reinar de novo não, fica de boa aí. Eu acho isso ficou de boa. Mandou o menino Ciro pra Cambises e Mandane, também conhecido como os pais dele. E daí o Astista tá puto com o Harpago, porque ele tinha dado a função pro Harpago, e o Harpago meio que, sabe, terceirizou. Alguém quer narrar a parte do Harpago? Ou não? Ou não, né? A parte do Masterchef? Masterchef, essa mesmo. Essa parte aqui? Rapaz, Sim. em determinado momento ali, o que acontece ali? O Astíages, né? O nosso atual rei dos Medos, né, o Ernesto? Só me ajuda aí com os nomes. Sim, ele mesmo. Ele fala, pô, não tinha te mandado lá, cabrão, que você, pô, não matasse lá a criança? Aí o cara, pô, mano, não deu, porque, pô, eu sabia que não era certo, eu mandei pro cara. Não, suave, ó, mais pra noite aí, irmão, vai ter um jantar aí, com uma carne nova, você vem aí, ele, pô, de boa, meu soberano, nós, pô, a gente entra, a gente vai, pô. Aí, o que eles fazem ali? Nesse ponto, quem que tava dentro da corte do meninão do Astíage? O filho do... eu esqueci o nome dele, Ernesto. Harpago. Do Harpago. Harpago. Aí eles pegam o filho do Harpago, mandam pro um antigo cozinheiro, peça chamado Guga. Eu ia fazer essa piada, foi rápido. Tarde demais. E aí eles fazem... Como é que é a tradução de Dry Age? Eu já vi. Dry Dry age é é carne envelhecida, né? Envelhecido seco, envelhecido a seco. Eles... é frito, eu acho. Envelhecido. Não, dry age. Não, é fried. Fried é frito, desculpe. Momento, então de futuro falaremos sobre Guga e o Mestre Salsicha um dia, saibam disso. Com Enfim, certeza. Não, e aí ele entra Dry também. Age, O ancestral Dry Age é... Fale. Não, o Dry Age e filho do Harpago.
Aí ele vai, Não, corta. então, só pra explicar que é Dry Age, caso não saibam. Sim, eu sou. Eu assisto todos os vídeos do Guga. Manda aí, Eu manda aí. sei que eu não sei da persa, mas sei sobre o Guga. Continue. Dry Age é aquela. É um processo em que você envelhece a carne. Carne é seca, tipo, você põe no freezer e lá. No freezer, óbvio, com tudo certinho, tá? E. Eu falei, aquele freezer seco, não o freezer que faz gelo, sabe? Você, faz, você coloca a carne lá e larga. De uma semana a 6 meses. Daí a carne vai estar toda envelhecida, tudo coisada lá, podre quase. E você corta a carne, vai ter toda a parte que tá preta, vai daí até sobrar as partes que tá vermelha ainda. E você frita. É Sabe isso, qual? você prepara a carne. Falam, segundo o Andy e os outros carinhas do Google lá, a carne fica molinha, diferente, e tem um sabor diferente, porque justamente a carne tá estragando. Mas que o Google fala de amazing. Amei. Cara, e o pior é que eu acho que eles realmente fizeram isso, agora pra eu pensar, porque faz muito sentido você fazer todo esse processo pra você disfarçar que você tá servindo carne humana. Então, né? Então, imagine. Então eles pegaram o filho ali do Harpago, né, Ernesto? Sim, Fizeram um dry age nele, cortaram um pedaço aí, pô, chegou o dia ali, pai. Pô, só que tá bom, pô, da hora aí, né? Uma parada nova aí, uma carne nova aí, viu aqui com o Guga aí. Pô, vocês fizeram salsicha também? Fizemos, fizemos, Temos. fizemos. Opa. Aí, pô, o cara comeu assim. Aí, pô, ô, menor, não, aí aí, você não quer ver não o que você tá comendo aí? Cara, pô, quero, pô. Aí ele abre a panela. São os restos do filho dele. Rapaz, o maluco naquele momento. Ele não vomita, não faz nada. Ele fecha a cara. Fica meio cara de bosta, meio. Sabe? Triste. cara, Aí ele, na verdade ele agradece, sabe, a comida, ele fica ele de boa, agradece e assim. leva o resto do filho Moleque dele. Peaky Blinder, sabe? Cara, extremamente frio, sabe? Peaky Blinder. Frio ali. Terra só Não, o que. o cara faz até review da carne, ele fala, explica pro Google o que ele acha da carne, Se, explica lá. tomara que ele tenha levado realmente pra enterrar e não terminar de comer, né? Vai saber. Louco. Vai saber. Amazing. Deixa lá. O mestre ali atrás, tirando as coisas no resto do moedor também. Sim. Ok. Ernesto, pode continuar se quiser. Beleza, beleza. Vamos lá. Lembrei onde parei. Aí acontece, o Harpago, ele começou a ficar de boa ali, né? Seguindo as ordens, sendo o vassalo exemplar dos Tigres. Só que é o seguinte, ele pretendia ganhar a confiança dos Tigres de novo pra depor ele. Quando ele percebe que o Astígios está confiando nele, que esqueceu do. O Astígios esqueceu o que ele fez, engraçado, né? Daí o Harpago ele manda uma carta pro Ciro, assim, dentro de uma lebre, sabe? Ele mata uma lebre, abre a lebre, bota a carta dentro, costura a lebre e fala pra entregar a lebre pro Ciro e pro Ciro abrir a lebre. E beleza, né? Mandam lá a lebre pro Ciro, o Ciro abre. E o Harpago falou assim: ó, faz uma revolta que eu te ajudo a depor teu avô. Ó, pega a visão do que acontece, ouvinte. O menino Ciro, então, ele convoca os mais importantes tribos persas. Ele meio que ele faz uma carta falsa que nomeia ele nomeador da Pérsia pelo, sabe, nome do avô dele, né? E ele diz aí pra cada homem trazer consigo uma foice. E por que cada homem trazer consigo uma foice? Porque o Ciro falou assim, ó, tá vendo esse campo aqui cheio de cardo? Vocês vão limpar essa porra com a mão, tá ligado? Com a foice, no caso, mas... os nobres têm que limpar isso aí mesmo, eles mesmos, sabe? Beleza, os caras limparam, acho que obviamente isso não é muito bom, sabe? Acho que ninguém gosta disso aí, sabe? Daí falou assim, no dia seguinte você tem que apresentar pra mim. Os caras lá, beleza. Chegaram no dia seguinte, né? Pensando, o que vai querer hoje de nós? Daí dia seguinte lá, porra, banquete. Top banquetes da história, sabe? Todo mundo comeu, bebeu, ficou feliz, sabe? Aí o Ciro no final do dia falou assim, qual dia vocês gostaram mais? Hoje ou ontem? Todo mundo lá, hoje, né? Óbvio, né? Estou comendo aqui. Estou bebendo de boa aqui. Daí o Ciro manda o seguinte,
Ó, primeiro dia é como os medos nos veem. Esse dia de hoje, o que eu prometo pra vocês se vocês me seguirem na batalha contra o meu avô. Aí meio que praticamente todas as tribos persas se juntam ao Ciro. Ciro faz a revolta dele. O Astíages, né, ele tem uma redução de QI. Ele esquece o que ele fez com o Harpago. Ele literalmente dá o controle do exército pro Harpago, cara. E o Harpago só muda de lado e ajuda o Ciro a depor ele. E essa parte é engraçada, porque quando o Astíages ele é capturado, né? Ele vê o Harpago, ele fala assim, que você fez isso? E o Harpago fala assim, você matou meu filho, né? Aí o Você Astíages fala, aged Harpago, my son. não, ele fala o fala seguinte, inglês. cara. Ele misturou inglês. Harpago, é você... Você é burro, você podia ter me deposto e virado rei, cara. Você, em vez disso, entregou nosso povo pros persas, cara, sabe? Agora ele vai ser cidadão segunda classe e os caras vão dominar a gente. E assim Ciro Grande virou o rei da Pérsia. E assim ele Cirão para ganhou chá no chá. o social crash deles e ganhou o Faro, né? É o. Não. A de Fara já tinha pra conseguir fazer isso, a gente tinha que ter o Fara já, na verdade. Não, então. Antes você vai falar mais alguma coisa, Ernesto? Eu posso meter o... Pode falar. O que eu ia comentar na realidade aqui agora, e pra a gente. Tá ligado? Porque eu acho que o problema do Heródoto é que, se você ler, né, o próprio. A própria história, né, do Heródoto, que o Heródoto escreveu, ele escreveu de tudo assim, bagunçado. Tudo bagunçado, tudo baseado em, tá ligado, em coisas que ele ouviu. Tem até um momento que ele faz uma zoeiragem lá com os caras ali, quando ele tá se referindo à Fenícia, porque em determinado momento os caras fazem, se eu não me engano, eu até já esqueci, mas os caras secaram um rio inteiro, aí depois ele fala, mas eu sei que isso é mentira, porque depois eles falam que eles atravessaram um rio a nado, eu peguei vocês na mentira, ele literalmente fala isso. Tem uma parte que ele fala isso, que eu peguei vocês na mentira. Mano, tem o livro lá do Egito, cara. É o seguinte, uma hora que eu tá contando uma narrativa dele, começa a escrever um monte de lugar, tá ligado? Sim. Ele vai lá e conta uma outra coisa. Ele tem isso daí, é muito, sabe, desorganizado. Mas por que Tem eu uma tô hora que ele vai falando? falar, não, a cobra voa. Depois vai, não, porque teve isso aqui, fulano de tal fez tal coisa. Uma parte que eu mais acho legal, ouvinte, da história do Heródoto, é quando eu falo o seguinte, é um momento rolê aleatório, tá ligado? Que é o Dário, cara. O Dário I da Pérsia. Ele é o rei do rolê aleatório, cara. O Heródoto tá lá narrando a Babilônia, sabe? A rainha, acho que Nictóris da Babilônia ou é outra. Eu lembro que tinha duas rainhas da Babilônia que ele cita lá. Não lembro qual que é agora. É uma delas que encheu o cofre da Babilônia. Eu vou o seguinte depois. Se alguém precisar de dinheiro, abre meu caixão, tá ligado? Aí o Heródoto fala assim, um dia Dário I estava lá, ele ouviu essa história, ele quis abrir o caixão da mulher pra ver se tinha dinheiro. Ele abriu e estava escrito, se você não fosse tão avarento, você não estaria abrindo o caixão de gente morta atrás de dinheiro. Lacrou. Não, exatamente, tipo, a história do Dário aparece do nada aí, tá ligado? O Dário... Não, tem momentos que eu não tô nem zoando, cara. Tá no meio do Egito lá, fala que tinha uma estátua de não sei quem lá no Egito. E daí o Dário, ele vê a estátua do cara e fala, nossa, eu quero fazer uma minha do lado. Daí o cidadão médio egípcio... O cidadão médio egípcio xinga ele porque ele não tinha feito as coisas a foda que aquele cara tinha feito. Cara, Um bagulho que... É uma história aleatória mesmo, isso. Não, eu quero chegar nisso pra a gente chegar no meu querido Xenofonte. Porque o Xenofonte fez uma Ciropédia. E lembra que eu tava com dúvida? Então, a Ciropédia é realmente... Não é referente ao Ciro que ele lutou, é referente ao Ciro mesmo. Ele tem vários nomes, né? O livro que eu comecei a ler, não li inteiro, já vou deixar bem claro, foi do Larry Hedrick. Ele não é um historiador, já vou deixar isso bem claro. Mas ele traduziu aqui, eu achei a tradução dele até que bem legal. Apesar dele ter feito isso aqui mais pra uma questão de negócio, sabe aquele negócio lá de primo rico, essas paradas aí? Primo rico, patrocina nós. Qualquer patrocínio aí não está aceitando, né? Estamos precisando. Mas tá aceitando, não é falar mal. Quando é patrocínio, não é falar mal. É assim que funciona. A gente é meio bárbaro aqui. A gente fala mal de quem não apoia a gente, hein? Mas onde que eu quero chegar? O Xenofonte, ele escreveu a Ciropédia, e a Ciropédia é a visão do que o Xenofonte tem do Ciro Grande. E ele apresenta uma outra história pra gente, mas que não é tão diferente da que o Ernesto nos contou. Por exemplo,
no caso, o que acontece? Essa Ciropédia, vamos antes explicar aqui uma coisa. Ela inspirou diversas figuras históricas, como o Júlio César, o Benjamin Franklin, o Lawrence da Arábia. O próprio Platão mesmo, ele já tinha elogiado Ciro, e mesmo que ele seja tretado com o Xenofonte, se eu não me engano, ele até falou bem aqui da Ciropédia. E o que eu achei interessante, né? Que essa história aqui, do Ciro, como que ele apresentou? Por exemplo, nessa história, o Cambises, ele é um dos personagens principais, ele é o mestre do Ciro. Então aquela história que o Ciro... como o próprio Ernesto citou, baseado na questão dele ser de ser muito envolvida com aqueles mitos do zoroastrismo. No caso, o que o Xenofonte nos apresenta é outra história que ele ouviu ou que ele adaptou, né? Também tem essa visão. Então a gente começa, tipo... Que ele, inclusive, começa, né? Ele fala a história como se o Ciro estivesse contando a história. Que ele começa... Mais do que a história do meu sucesso material, esta é a história da grande aventura da minha alma. Falou bonito. Não, ele fala bonito. Mano, esse livro aqui é muito... como é que é o nome? Muito pra levantar a moral, tá ligado? Ele fala: meu pai sempre foi o melhor dos meus professores. Foi Cambises, rei dos persas, antes de mim. Foi ele que primeiro me inspirou a amar a humanidade, a sabedoria e a coragem. Ele me ensinou a suportar todos os trabalhos, enfrentar todos os perigos, em nome da realização heróica. À medida que fui crescendo, evitei condutas vergonhosas, mesmo em minha juventude. Não trouxe tristeza a ninguém. Aí, ó, cadê aquele nobre ali, ó? Mas aquele nobre, Ciro? Não, aquele não conta. Pois meu cuidado constante era garantir o bem-estar de todos ao meu redor. Então, tipo, basicamente é isso, né? O Ciro, ele é visto exatamente a mesma história, né? Ele é filho do Cambises com a filha do rei Medo, que é o Astíages. E aí ele vira, né, um príncipe, eu acho que a gente poderia dizer assim, né, dos persas, mesmo que os persas sejam vassalos dos Medos. E ele era um cara, segundo a história do Xenofonte, que ele sempre gostava de conversar com os estrangeiros, né? Então ele sempre falava com mercadores de nações distantes que vinham à Pérsia fazer, obviamente, comércio. E quando ele tem seus 30 anos de idade, quando ele tá com seus 30 anos de idade, o Astíages morre e o Ceasares, que é o filho o filho mais velho do Astíages, é coroado como o imperador dos Medos, senhor dos Medos. E aí, Ernesto, você quer comentar um pouco essas diferenças que nós temos? Cara, você não tem no Heródoto esse negócio do Ceachares vendo no Rio dos Medos, cara. Eu assisti isso que tem posto direto, sabe? Ele tem posto direto, simplesmente. Ele é citado? O Ceachares é o pai. O Ceachares é o pai do Astirges, sabe? Uhum. Ele não é o... Fale, perdão. Ele não é o filho dele. Só se o Astirges podia ter até um filho, mas Ceachares, mas esse filho ele nunca chegou a se reinar. Sabe? Pelo menos não de acordo com o Heródoto. Uhum. E isso eu achei muito interessante, né? Porque é difícil a gente saber quem tá certo no fim do dia. Eu não sei como que os persas, né, os iranianos atualmente reagem, qual que eles consideram a mais real das histórias. Eu acho que é do Heródoto. Eu acho Será que é do Heródoto? Honestamente falando, não. Pode ser a do Heródoto. Cara, honestamente eu acho. Sabe? Sim. Porque até a Ciropédia é mais pro mundo ocidental, né? Se você notar, todo mundo que eu citei aqui ficou mais famoso no mundo ocidental. Inclusive, ela faz um... Vou deixar isso mais pro final. Então tá, aí o Ceasares, ele vira imperador do Império Medo, e nesse exato momento, ele fala aqui justamente dos assírios, mas tem um problema, os assírios não estavam mais no poder nessa época. Quem estava no poder era Ernesto? Esse Império Neobabilônico. Império Neobabilônico. Então a gente já tem, ó, você ouvinte que tá fazendo isso aqui pra não fazer trabalho de história, já tem um contraponto pra você colocar ali, ó.
pode ser que o Xenofonte esteja enganado, hein? Os historiadores falam mais que aqui, é o Império Neo-Babilônico. Mas então, eles vão lá e eles começam a falar mal pra caramba, xingam a mãe, falam que vão escravizar os povos, e ele fala isso do Cesares? Não, ele fala isso do Ciro. O Ciro nem tem poder nenhum, eles só xingam o Ciro, de graça. Quando o Ciro ouve que o Império Babilônico, o Império Neo-Babilônico tá zoando ele, a primeira ação dele é: ferrou, vou ter que chamar os casas. Nesse momento, começa a ter alguns problemas, né, com o Império Neo-Babilônico. Sempre tem, né, algumas escaramuzas nesses grandes impérios do Oriente. E em determinado momento... Cara, rapidão. Negócio lá que você falou do Ciachares, sabe? Uhum. É o seguinte. Ciachares, ele guerreou contra a Síria. Mas o Ciachares que guerreou contra a Síria é o pai do Astírios, não o filho do Astírios. Aí, mais um ponto. Sabe? Mais um ponto. Mas, Aldo, por que você está falando tudo isso? Porque eu achei interessante, porque talvez a gente tenha uma mistura de como que o Ciro chegou ao poder. Porque a gente está dizendo, o Ciro é foda, não sei o quê, mas como assim o Ciro é foda? Vamos aqui ver o que o Ciro faz aqui um pouco do conflito com o Império Babilônico. Acontece o conflito, né? Nesse momento. O Império Babilônico fica cada vez mais zoando os caras, e uma hora você zoa o cara, o pessoal declara guerra. Eles literalmente estavam trocando insultos. E o Cambises, ele fala assim: Ciro, chegou a hora, monte pra mim um exército. Monte uma composição de exército. E aí o Ciro foi compor, baseado no que ele aprendeu na vida com o pai dele. Ele compôs da seguinte forma. Ele chamou 1000 nobres. Esses 1000 nobres seriam os oficiais dele. Desses 1000 oficiais, cada um tinha que recrutar 30 plebeus. Sendo assim, cada nobre estaria, na teoria, no comando de um pelotão. A composição foi feita, o Ciro ordenou, da seguinte forma. 10 desses plebeus deveriam ser lanceiros, portando dardos, além das lanças, né, propriamente. 10 arqueiros e 10 fundeiros. Fundeiro é quem tem aquele estilingue, tá ligado? Aquela coisa lá que o Davi... É o que o Davi usa pra matar Golias. Exato. E isso é muito legal, porque a gente tem, nesse ponto, algo que seria muito característico do Ciro, que é uma composição de exército de escaramuça. Isso daqui é um exército, não é um exército pesado, é um exército para lutar em pequenas frontes, tanto que ele separou em pequenos oficiais. Isso eu achei muito interessante do Ciro. Justamente porque ele era, né, nobre, ele era herdeiro de um reino menor, um reino vassalo. Então eu achei bem curioso essa formação do exército dele, bem voltada à escaramuça, a pequenos combates. E, ele começa a falar com o pessoal, falando, aí ele começa a levantar a moral com o pessoal. E ele mete aqui, vim antes de vocês para prever que nosso próprio destino será muito diferente dos nossos ancestrais. E muito melhor. Não é nosso destino lutar insensamente por pequenos ganhos, mas vamos lutar por honra e riqueza para a Pérsia e para nós mesmos. E vamos fazer isso da forma mais rápida possível. Eu gostei pra caramba desse estilo do Ciro. Porque aqui ele realmente começa a fazer alguma coisa, né? Tipo, ok, ele mandou bater num moleque lá e por isso ele tem que ser coroado rei, menor. E aí, tipo, ele começa a ter a fazer um treinamento militar lá no meio. Como é que ele faz o treinamento militar dele? Ele faz diversos jogos, que lembra um pouco, provavelmente, os jogos gregos, né? Então ele começa a fazer vários jogos entre os oficiais para manter eles de mente e corpo são. Pra garantir que eles não ficassem muito tensos, pra garantir que eles não perdessem também o shape, né? Porque é importante você lutar com shape. Perdeu o shape. Aí ele vem lá, vai falar com ele reúne lá o pessoal, faz tudo lá, eles acampam lá próximo pra encontrar o exército dos medos. Aí eles vão lá e perguntam, e aí, tio, como é que a gente tá? Tamo fudido. É o quê? Então, meio que eles têm
Nós temos apenas um quarto da cavalaria deles e menos da metade da infantaria deles. Pô, mas tu não é o rei dos meses, então. Eu não consegui trazer muita gente. Então não deu, tá ligado? Quanto que você trouxe? Uns 10 mil caboclos. Sério? Eu trouxe meio que 30 mil? É, mas não se preocupa, o rei da Armênia falou que vai vir. Ele falou mesmo? Não. Mas eu Rei da confio nele. Armênia? Sim, Pera, esse tá rei da Armênia? sim. Que? É. E o Ciro ouve isso e fala, capaz, estamos lascados. Se nem o imperador dos Medos se preocupou em formar o próprio exército dele, eu tô aqui com meus 30 mil calangos, que não tem armadura suficiente, aí ele pergunta, já que os caras não vão guerrear, já que vocês provavelmente vão ficar aqui, vocês não tem como me entregar as armaduras pesadas, não? Eu transformo minha infantaria leve em uma infantaria pesada? Aí o Ciachares fica, eu vou ver com meus oficiais, meus generais, eles conversam, pá. Aí quando ele aparece, ele vai resolver, ele volta assim, fala, pá. Quer saber? Pode ficar. Podem dar pra eles as armaduras ali. Aí ele fala, ok. Vou pegar as armaduras, hein? Detalhe, ele nunca falou que ia devolver. É importante. E aí, o Ciro, ele começa a fazer as manobras. Basicamente, ele ganhou o destaque nesse conflito. Foi um conflito bem pequeno de escaramuça, se não me engano, só ocorreu uma batalha, ou coisa assim. Foi realmente um conflito muito curto. O Ciro ganha. Nessa vitória que o Ciro tem, o pessoal meio que fala, o Ciro tá mais apto pra ser rei, ele se importa mais, ele ligou pra gente, ele se mexeu, fez alguma coisa, quando comparado aqui ao Casares, mano. Então, eu acho que é bem justo a gente apoiar ele. E eu gosto de a gente pensar que provavelmente, tipo, talvez seja uma união dessas coisas. Talvez tenha acontecido outros eventos até o Ciro... Cirão para charranchar. Sim, ele provavelmente... Eu encaro que provavelmente o Ciro... Não, seria bem legal se vocês aí, ouvintes, vissem, observassem se teve algum conflito entre o Império... Um pequeno conflito, nem que seja. Porque é muito óbvio que a mensagem que a gente tem com o Ciro é os antecessores dele são tiranos. E... Sim, o Astirs mandando o cara comer o próprio filho, cara, tá ligado? Sim, eles são Uma tiranos. coisa bem... Exato. Eles não servem, tipo, pra governar seu próprio povo. A gente tem algumas lições de humildade com o Ciro. Ciro, se você notar, mesmo que seja qual história que for, que ele foi adotado, ou que não, que ele... todas falam da mesma coisa. O Ciro é humilde. É uma característica do Ciro. Isso eu achei importante, né? Por como que ele conseguiu conquistar tantas pessoas. E também achei interessante a parte dos mercadores, porque todo mundo gosta do Ciro. Menos quem... Até quem apanhou pro Ciro gosta do Ciro. Então acho que... Sei lá, alguma coisa que você queira comentar, Ernesto? Cara, tem uma coisa bem curiosa, sabe? Uhum. É o seguinte, na Bíblia, você tem um momento lá que aparece um personagem chamado Dário Medo. O problema é que esse cara não necessariamente... Dário Medo não é uma pessoa propriamente dita. Tipo, não tem uma evidência histórica de um cara chamado Dário Medo. E o Dário Medo, teoricamente, seria tipo... Como que eu posso dizer? O Dário Medo, ele, em teoria, seria tipo o rei que conquista ali, sabe? O rei dos Medos, velho. Não tem um rei dos Medos chamado Dário, exatamente. Mas Dário é um nome comum, vira, sabe? Tipo, você tem o Dário da Pérsia depois, mas obviamente não é ele. Sabe? O Darius do LoL. Dário Medo é outro cara. É um cara que vai virar rei da Babilônia, sabe? É aquele cara do... Ele é parecido do livro de Daniel. Mas o ponto é... Ele pode ser... Quem? Ele pode ser o Ciro. Ou ele pode ser Astírios, sabe? Mas é aquilo lá. É meio obscuro o tal Dário Medo. Justamente por... Não tem muita informação de quem é, sabe? Justo. Ernesto? O que você achou aí? Quer comentar aí? Não sei. Cara, eu compro mais a do Heródoto, sabe? A versão do Heródoto.
Eu vou Eu ser acho que honesto. cara, o Ciachares, ele é pai mesmo, tá ligado? Tipo, do Astir, sabe? Faz mais sentido se ele for pai. Justamente pra guerra com a Síria, tá ligado? Faz mais sentido justamente por causa disso. Eu achei Mas... curioso. Eu acho curioso como a lenda do Ciro existe, pra ser honesto. Eu acho que ela vai melhorar nos próximos capítulos. Esse Eu primeiro vou, passo. eu vou... Falha, Ernesto. Agora eu vou... Falei do Xanaman, né? Mas é porque, assim, o Caio Sóis, né? Cara, o Caio Sóis é tipo... Velho, é o Shed rei lá do Xanamé. Tipo, é quase que um rei filósofo, sabe? Mas o ponto é o seguinte, ele tem esse negócio lá de ele tá vendo lá, tipo, no reino do avô dele, porque tem uma profecia que ele deporia o avô dele, sabe? Coisa assim, tipo, ele destruiria Turan, na verdade, o Carcossol ele destrói Turan, ele é meio que a profecia que tem sobre o pai dele, é que do pai dele vira a destruição de Turan. E o pai dele já foi meio que morto pelo avô materno dele, então... Logo, a destruição de Turan é o garoto Carcossóis. Literalmente, ele é filho de uma turaniana por parte de mãe e literalmente, do príncipe herdeiro da Pérsia por parte de pai, sabe? O que acontece? Nesse negócio ele tá vendo, tipo, lá no... Ele tá sendo criado por, literalmente, cara, por boiadeiro mesmo, sabe? Por pastor de ovelha, né? Não é por boiadeiro, tipo, pastor de ovelha até que ele é, mas... Cara, é bem semelhante essa parte, sabe? A parte curiosa não é que simplesmente, volta pra sua terra, sabe? A parte curiosa é que o cara lá tem um sonho, uma coisa assim, ele vai até Turã buscar Carcossóis, sabe? Tipo, ele encontra, finalmente, ele demora pra encontrar, mas ele acha o menino Carcossóis. Ele vai trazer ele de volta meio que legalmente. Mas o ponto é o seguinte, cara, como o Carcossóis ele era um nobre e ele tinha o Far, sabe? O grande Far. O que acontece? Ele era meio que completamente diferente de todo mundo em volta dele. No sentido, tipo, que ele era. Pensa o seguinte, ó, vai um certo termo bem meme. Mas bem vai entender. Ele é o Giga Shed ali da turma, sabe? Simplesmente por natureza. Aí os caras encontram ele lá, tipo, o cara que foi tirar ele lá de Turan, encontra ele, né? Eles fogem lá. Beleza. Você tem uma figura que parece o Harpago, sabe? Que semelha ao Harpago porque ele é o cara que impede o Kaikosó de morrer. No caso é o Piran, sabe? O equivalente do Astíages é o Afrasiabe. Mas o ponto cara, basicamente, eu falo que lembra, cara, a história, sabe? Tipo, o garoto tá ali sendo criado na outra O corte lá, ele é previsto que ele ia destruir o cara. E no futuro ele vai. Ele vai justamente por conta que mataram o pai dele. Porque Ernesto, o avô materno dele matou o pai dele. Diga. uma coisa aqui que eu pensei. O Xanamé ele lança depois, né? Bem Cara, o depois ainda. Xanamé é de século IX, cara. Não, mentira, século IX não, é século X, eu acho. 10 ou 9 ou 10. Depois de Cristo, é bem depois mesmo, sabe? Uhum. Você acha que pode ter tido uma certa inspiração numa... Eu acho que é até engraçado, né? Porque o Ciro, que é teoricamente uma figura histórica, né? Ele serve de inspiração pra algo que aconteceu antes dele. Não, é que é o seguinte, eu vou explicar uma coisa do Xanamé, cara. Hum. O Ferducci, mano, ele não tinha as melhores fontes do mundo, sabe? Uhum. Tanto que é uma coisa curiosa, é pra ser um livro sobre todos os reis da Pérsia, sabe? Por isso que chama Xanamé. Quer dizer, literalmente, Crônica dos Reis, o livro dos reis, sabe? Uhum. Mas o que acontece, cara? Como as fontes dele são as melhores, você tem uns reis tipo, completamente mitológicos. Você tem um Império Sassânida, sabe? Tipo, bem detalhado, de certo modo. Tá bom, tem umas coisas fantasiosas tem Império Sassânida, mas... A parte do Império Quemenda, sabe? Que é o Império do Ciro, mistura com a parte mitológica. Sabe? Você tem essa mistura. Você tem o Dário III sendo derrotado pelo Alexandre bem claramente, mas. E antes dele, tá ligado? O avô do Caicos Royce, que é o equivalente que é o Ciro, que é equivalente ao Ciro, sabe? O Caicos Royce é equivalente ao Ciro. O avô do Caicos Royce ele é um rei merda da Pérsia, sabe? Bem meme, cara. Ele comete umas decisões bem duvidosas, sabe? Tipo invadir Mazandaran, cara. Invadir Mazandaran é o reino dos demônios, cara. Só que ele fez isso porque veio um demônio na corte dele disfarçado e falou, ó, invade lá, vai ser fácil, confia, sabe? Não foi exatamente isso, mas ele botou na ideia, tá ligado? Tipo, de certo modo. Não, eu sou de Mazandaran e não sei o que. Mazandaran é o reino do lado dos demônios. O cara tava começando o reinado e falou assim, vou começar com chave de ouro, tá ligado? Vou começar bem, vou dominar o lugar. O exército inteiro é capturado.
Não tem nem batalha direito, porque o exército de Ciro é capturado de uma vez, cara, sabe? Isso é Parabéns. interessante com o que o Xenofonte falou. Quando a gente pensa que, tipo, talvez tenha sido uma questão militar. Se a gente vê até o exército, né, quando acontece com o Harpagos, né? O Harpago, sim. Então, eu acredito que o Ciro, antes dele ele ter estreado, ele deve ter tido alguma estrela militar. Sabe? Ele deve Não, ter. o avô dele que eu tô falando não é o avô lá não é o Fraseado, não é o rei de Turã, sabe? É o avô paterno dele. É o avô paterno dele. Porque o avô paterno dele teve problema com o pai dele. Por causa. Sabe por quê? Hum. Por causa de mulher. Porque a madrasta do pai dele queria seduziu o pai do Caicos Roy, sabe? Uepa! Porque o cara. Não, é sério, ele era um Gigashed. Ele falou: não, para com isso, que veja bem. Isso não é digno da sua posição. O cara era um cavaleiro, sabe? Foda pra caralho, sabe? Siavash era muito bom, cara. É o nome do pai do Caicos Roy, Siavash, cara. Siavash era muito bom. Só que mano, o pai do Siavash, o Kaikavus, ele era um merda, sabe? Ele é um rei ruim, cara. Rei ruim mesmo, cara, sabe? É meio que ele mandou umas barrigadas durante a história bem meme. Só que lá, tipo, ninguém foi tentando depor ele nem nada, sabe? Você tem isso no começo do Xanamé que, tipo, o cara é o rei, você respeita ele por ser o rei, você tem que aguentar um rei ruim. No final do Xanamé você percebe a diferença, porque os caras já estão começando a matar rei. Literalmente, sabe? Eles estão literalmente assassinando os reis, depondo, usurpando, você começa a perceber que tá bem diferente, cara. Por isso o Xanamé é uma obra tão maravilhosa, mas... Vamos voltar onde a gente parou, né? O que eu falo, cara, a versão mitológica do Ciro lá, o Caicos Flores. O Ferduce, como eu disse, ele não tem as melhores fontes. O Império Equimendas não tem, tipo, literalmente, reinado de Ciro Grande no Chalamet. Você não tem. Você não tem Dário o Grande, exatamente, sabe? Você pode ter o... Você é um cara que você pode achar que ele é o Dário, sabe? Você pode achar até pelo nome, que chama Dara, sabe? Ele é o Dário. Não Porque ele necessariamente. dará. Não, não dele é Darabi, na verdade, não é Dara. Mas fala o seguinte, cara, é o seguinte, você percebe que pode ser que seja, pode estar misturado, mas você não sabe? Tem um rei que chama. É, Vistaspa, Ristas. Não, qual que é o nome? Eu não lembro qual que é o nome que tá no Xanamé, mas eu lembro que ele tem outros nomes também, sabe? Mas é o pai do Esfandiar, sabe? Mas aí, quem é o Esfandiar na vida real? É uma coisa que você pergunta mesmo, quem que é Esfandiar, cara, sabe? No Império Aquemenda. Não sei, sabe? O Vistaspa. Cara, o pai do Esfandiar, o nome dele parece o nome do pai do Dario, sabe? O nome do pai do Dario era Ristasp, uma coisa assim, sabe? Parece, não tô falando o que é, sabe? Que é o mesmo cara. Mas você percebe que a parte, quando vai chegando no Império Aquemenda, você percebe que tá bem borrado, cara, sabe? Começa a misturar mitologia com história real. Quando chega o Dario III, sabe? O que é o Dara II, você percebe que é o Dario III justamente porque chegou o Alexandre, o Secandara, e conquista. Eu acho legal que depois, a primeira parte da história do Alexandre, né, conquistando, ó, tem a segunda parte da história do Alexandre, que é ele dando rolezão pelo mundo, buscando sabedoria e percebendo que ele vai morrer. Porque, tipo, ele não consegue evitar a morte dele, sabe? Ele não quer morrer porque ele quer ficar vendo o mundo, sabe? Ele quer conquistar o mundo inteiro, essas coisas aí, tipo. Mas você tem essa visão bem clara de que o. De que o. De que tem aquela parte do Império que emenda que você não sabe direito, tá ligado? Tá bom, cara. O Xerxes exatamente? O Xerxes acho que não sei nem. Não tem o Xerxes, sabe? Você não tem o Xerxes. Sabe? O Cara, Dário I, cara, você não tem equivalente da rebelião dele, sabe? Você tem uma rainha. Sem zoeira, essa parte é estranha, cara. Tem uma rainha que é a mãe do Darab, cara. É o seguinte. A rainha que é a mãe do Darab no Xanamé, ela é uma mulher que eu não entendo de onde ela saiu, sabe? Tipo, ela literalmente era filha do imperador, sabe? Só que como no zoroastrismo pode incesto, o cara casou com a própria filha, engravidou ela. Aí o cara morreu, sabe? O doente morreu. Aí a mulher foi ser regente do filho dela, né? Só que ela gostou do poder, ela botou o filho dela num baú com um monte de ouro, jogou o baú rio abaixo, sabe? Meu baú por algum motivo boiava, sabe? Sim, Moisés, pense tipo Moisés, porque ele vai ser criado daí por uns, sabe, por cidadão médio, por uns pobres, sabe? cidadão médio? Não, nem cidadão Novamente? médio, cara. Não, pior que não é nem Os cidadão médios médio, são cara. fodas mesmo. Não, pior que eu nem sei, cara.
Cara, eu não sei o nome dessa profissão em português, cara, mas é os caras que ficavam vendo na beira do rio, sabe a população ribeirinha, tá ligado? Tipo, Uhum. que via lavando coisa no rio, coisa assim. Lavadeira. Mas, vamos... é tipo isso, lavadeira, cara, obrigado. Mas o que eu te digo é o seguinte, depois ele percebe que não parece com o pai dele, que ele é muito mais foda que o pai dele, ele meio que dá uma ameaçada nos pais adotivos, sabe? Eu fico tipo, que porra é essa, cara, tá ligado? Mas ele pode porque ele é nobre, vamos lá. Ele se Ah, alista no exército, ele começa a fazer um monte de coisa foda no exército, porque, claro, ele é nobre. É bem fácil saber que o Chanameco não ganha nobre, porque o cara só faz coisa foda. Ele tá vendo o começo camponês lá sendo Giga Shed, tá ligado? É bem fácil saber que o cara é nobre do Chanameco. Até determinista, de certo modo, isso aí. Mas vamos lá. Daí meio que. Beleza, ele faz coisa foda. E no final ele acaba encontrando com a mãe dele de novo. E ele acaba virando rei. Sabe? A mãe dele fica, nossa, meu filho querido, sabe? Ela jogou ele no rio, tá ligado? Que porra é essa? Mas o que eu quero dizer? Eu quero dizer que você não tem essa mulher, cara. Você não tem essa mulher na vida real. O máximo que você tem nesse, de um interreino, que a gente pode colocar, faz sentido com a história do Darby, é depois que o Cambyses morre. Depois que o Cambyses morre, você tem o usurpador lá, sabe? Se passando pelo irmão do Cambyses. Podia até ser o irmão do Cambyses de verdade mesmo. Mas segundo o Heródoto, o irmão do Cambyses já tinha sido, sabe, assassinado. Já tido de base. Mas o ponto é, tem uma conspiração lá. O spoiler do cacete, mas. Vamos lá, o Dario ele não era o príncipe herdeiro, ele toma o poder, sabe? Ele faz parte de um grupo lá, ele toma o poder. Talvez esteja alguma relação a essa história real, colocou aqui no Xanamé, mas não tem a Romei, sabe? A Omei, que é a mãe do Darby, não existe, sabe? A parte dos Achaemenides é bem borrada no Xanamé. A parte mais verossímil mesmo é a parte que vai ter a queda do da dinastia Caianida. Que não sei, tem dinastia Achaemenida, você tem tipo os Caianidas que vêm. então a gente Os ainda vai ter Caianidas uma vêm parte tipo. pra falar deles. Sim, não, os Caiandas, velho. Os Caiandas é tipo. Mano, é mais mitológico. É mais claramente mitológico. Eles começam. Depois que lá o Kaikobad sobe ao poder, é o começo das tretas, tipo, de Reiturã, cara, sabe? Tipo, não é o comecinho do comecinho, mas ainda assim, tipo, é bem no começo da história, sabe? Mas é. Boa parte dos Kainas é mitológica, sabe? A parte começa a misturar com história. Mas ainda assim, a boa parte ainda é mitológica, até a parte que tem a ver talvez com história, ainda é mitológica bastante, cara, sabe? Pô, Rostam matando um dragão, cara. É durante os reinados Kainas. Agora, o Dário III da Pérsia perdendo pro Alexandre. Ou melhor dizendo, Dara, como tá no livro, né? Ele também é dos Kaiandas. Você pega uma parte mitológica e uma parte histórica. Tudo é Jancha Kaianda, sabe? Ah, e também o Rostam ele vive por 6 séculos, tá ligado? O Rostam morre com 600 anos, cara. É um bagulho bem louco. Mas vamos para de falar de Xanamé e. Diga aí, Elder, mais alguma coisa? Não. E aí? Alguma coisa, Jaime, a dizer? Eu já perdi o rumo da conversa faz tempo. Eu também, cara. Nossa, velho. Eu tô quieto aqui Mas eu já acho nem que a faz gente. tempo, já não tem mais nem piada pra fazer. Então, Eu gostei que o Ernesto acendeu. Foi bom, foi bom. sim, ele Não, só mas é. foi. Foi numa Cara, eu beira, faço. sabe? Sim, sim. E aí, Ernesto, vai querer finalizar? Ó, o próximo. A gente dá um spoiler do próximo episódio ou deixa surpresa se for ter? Pode dar spoiler, porque até lançar vai demorar, né? É, tipo assim, ó. Próximo episódio, expectativa. Ciro e Creso. Já vou dizer uma coisa que só para antes que eu esqueça de dizer. O Creso, rei da Lídia, é o seguinte. O Creso, ele era casado com a família das Tigres, sabe? Tipo, ele era casado acho, com uma irmã dos Tigres, se não me engano. Uma filha do Ciachares. Mas, por que você tá falando isso? Por um motivo simples, sabe? Porque depois o Creso vai querer vingar os Tigres e depor o Ciro de graça. De graças, deve ser de E, graças. Sim. e por que isso vai acontecer? O que vai ocorrer? Como o Creso vai obviamente perder, porque o Creso não é conhecido como Creso Grande, é Ciro Grande. Alô? No Tá bom, próximo Jovem? episódio vocês comem. Oi. Alô? Tamo aqui, Jaime. Alô? Ah, Tamo tá, aqui, então irmão. todo mundo quieto?
Não, o Ernesto ainda tá falando. Continua, Ernesto. Ó, como eu falei, no próximo episódio vocês descobrem. Por que Ciro ele é bem visto por libertar os judeus da Babilônia? Eu dei spoiler do que ele é bem visto, mas Babilônia vai ser no futuro ainda depois. Daqui 2 episódios vocês descobrem. E a morte do Ciro? Não sei quando vai ser. Mas aí é mais curioso ainda, porque o Heródoto também não sabia que tinha um monte de versão. E ó, aguardem. E não percam o Far. Beleza? Pra fechar com chave aqui, Ah, ensina pra pode deixar. rapaziada umas cantadas da época aí. Ó, ouvinte, pega a visão. Ouvinte, chega na mina e manda assim. Eu queria ser o Shahanshah, mas o Shahanshah não posso ser. Porque o Shahanshah tem um harém e eu só quero ter você. Essa é boa. Manda mais um. Tem outra, Manda mais uma, que é o vai. seguinte. Só pra fechar, Ó, vai. vamos lá, vamos. Não, calma, esse aqui é o seguinte. Como que eu posso dizer isso aqui? Porque eu tenho 2, na verdade. Manda mais duas, Mas, manda mais vamos lá. duas. Você chega na moça, olha bem nos olhos dela e pergunta: Você Você é um hino zoroastrista? Ela vai te olhar e perguntar: Não, por quê? Porque você é uma gata. Ó, explicação pro ouvinte, agora aquele parênteses que cobre uma página inteira. Gata tem uma ação etimológica com Gita, do Bhagavad Gita, sabe? Tipo, o equivalente da língua iraniana, sabe? É gata. Então, tipo, gata quer dizer literalmente hino, sabe? É tipo, os hinos zoroastristas são os gatas, entende? É meio que, cara, provavelmente a menina não vai entender, mas se ela entender, entende? Aí sim, tá ligado? Aí deu bom, meu amigo. Aí deu você bom. tem que correr, meu amigo. Se ela entendeu, você Aí, corre. Se ela entender, Aí, ela tá é o seguinte. da época. Ela é uma literal sucubus da época, pra entender isso aí. Corra, Não, cara, meu. se ela entender, mano, se ela entender, o teu far tá bom, irmão. O teu far tá bom, Seu cara. far É tá assim que baixo. funciona. Se ela entender, Não, é um capeta que tá desde essa época por aí, e você é a próxima vítima dela. Você é a Porque próxima. ninguém vai entender isso. Corra, meu amigo. Porra! Manda a Ó, última, Ernesto. Mano, essa aqui devia ser da época mesmo. Eu tirei da minha cabeça, mas assim, como os zoroastristas, como eu falei, né? Do mito do Xanamé lá, que Vamos ser o rei lá, preso. o rei Barman, ele literalmente casou com a própria filha, porque ele achou a filha dele bonita. Que porra é essa? Insisto, né? Eu perguntei que porra é essa e já respondi, parabéns. Vamos lá. Eu vou explicar uma coisa aqui. É o seguinte, como pra explodir isso, você tem, tipo, no Xanamé, tipo, várias vezes acontecendo, por exemplo. Mas o ponto. Você tem. Cara, vamos dar um spoiler bem claro aqui já. O Ciro, quando ele morre, ó, já mantemos uma dessas já, né? Mas vamos lá. O filho dele, o Cambises II, ele casa com as 2 irmãs dele, cara. Eu não tô zoando, ele casa com as 2 irmãs dele. Kramer, Guardioso, Mas vamos lá. não complicou com crime. Não concordo com isso. Não, eu tô falando isso pra vocês entenderem a cantada que eu vou mandar. Sou Vocês entenderem a cantada que eu vou mandar. Ouvinte, eu tô falando. Eu também sou contra, né? Obviamente, mas. Vamos lá, eu tô falando isso pro ouvinte entender a cantada zoroastrista, sabe? Ó, eu cheguei na mina e falei assim, tia. Gata, você não é minha irmã, mas eu casava contigo. Nessa você leva 5 pauladas na costa. Essa daí, irmão. Essa aí, ouvinte, você nunca faça. Essa daí só é feita. Essa daí é o tipo de coisa que você escutaria no Alabama, exatamente. Alabama. Entendeu? Ouvinte, se você for pro Alabama, manda uma dessas, ouvinte. Não manda não, pra nós ouvinte. porque aconteceu. Não, Ouvinte, não, faça, ouvinte. Não manda porque Cadê, você ouvinte? não vai conseguir mandar pra nós de novo depois dizendo o que aconteceu. Ouvinte, não faça isso, ouvinte. Ouvinte, a gente tá zoando, ouvinte. Faça uma chamada de A todo ouvinte que está ouvindo isso aqui, isso aqui é tudo piada, essas cantadas é piada aí, ouvinte. Não vai mandar umas dessa pra mulher, não, cara. Ó, eu tava pensando nisso porque sim, sabe? Eu tava preparando o podcast, pensando em piada ruim, cara. Só Umas gostaria. cantadas ruins pra zoar. Só gostaria. Mas eu não coaduno com essas coisas, não. De colocar uma ideia aqui, ó. Um dia, live, metendo essas cantadas, mano. Essa é a ideia. Vou deixar aqui uma sementezinha do mal. Sabe aqueles caras que vai no shopping falar com as minas? Uhum. Pra fazer isso. O Ernesto faz isso. A gente fica filmando o Ernesto. Não vou fazer isso não. Vou fazer isso daí não. Ah, velho, ouvinte. Você quer perder o fire, ouvinte. então.
Você que é o Não, exatamente. Quem fizer isso vai perder o far, cara. Vai perder o far, velho. Você que é aí, o mano, Ferto vai perder o far. Cara, eu Perdeu tive um o sonho Fire. uma vez. Vamos lá, Ah, momento não, Lost não, Tears, não, cara. cara. Tive um sonho uma Não, não, vez. Esse sonho é não. muito bom. Da Eu não última sei vez porquê, da cara. Esse última sonho vez que foi... o cara teve um sonho, o Ciro Grande. Não, o que acontece, ó, pega a visão. Esse sonho, eu tinha que fazer um negócio lá, tá ligado? Não vou ficar explicando o sonho inteiro, mas eu tinha uma incumbência pra fazer. Eu me distraí da minha incumbência, sabe? E eu vi na minha cabeça, perdeu o far. Eu acordei. É isso o sonho, eu perdi o far no sonho, cara. Tá Ouvinte, vendo? não Perdeu perca o o far Fire, na vida mano. real, O único ouvinte. jeito de recuperar Não o perca Fire é o metendo far, essas ouvinte. cantadas, mano, entendeu? Você tem que. Não, não, ouvinte, não faça isso, ouvinte. Ouvindo, se você tiver coragem pra fazer essas cantadas ao vivaço, Grave. você se torna o rei da Se eu for- Pérsia. Você se Vai, torna. Ouvinte, Com vai certeza. ouvinte, surgir, ouvinte, sabe assim? ouvi. Você vai ver assim, você vai ver um brilho do nada vai surgir assim, coroa vai flutuar assim do céu, assim, não importa. Você tem que ir um shopping, vai romper todas as paredes até chegar em você, vai ser faixa de luz, todos os deuses do ateísmo vão se coroar o rei da Pérsia, sabe? Assim, você É vai você estar lá mesmo. Pérsia, sabe? Assim, acabou o Irã, acabou tudo, vai voltar a ser Pérsia e você vai ser o rei. Se você conseguir pegar uma mina Ouvinte, que é tratado. ouvinte, se você der certo isso, ouvinte, alguma das três, se você não faça, mas se for fazer grave, Então, grave, fazer grave, grave, exatamente. se não for fazer, mas se for fazer grave, e mande pra gente, ouvinte. É Mande pra isso. gente. Sabe? Eu só digo isso, não faça, mas se for fazer grave, mande pra gente. Mais Isso alguma não der coisa? certo. Ó, dizem que se der certo alguma dessas três cantadas, ou se você fizer as três, e as três der certo, não sei qual que é a verdadeira fonte, porque cada fonte diz uma coisa, né? Alô, Heródoto, Erlô, Xerofonte? Xenofonte? Ah, desculpa. Mas vamos lá. Fonte, Xenofonte. Não, vamos lá. Xerofonte. Uhum. Vamos lá. Brota uns 10 mil imortais pra te seguir. É só isso que eu digo. Sim, vai chegar o 300, vai surgir um monte de carinha atrás de você. Homens Você vai fortes. de cuequinha de Não, os couro. imortais são melhores. Sim. É, Você Ó, tá lutando contra gregos lá. Por algum motivo. alguma coisa mais a mais pessoal. não, por mim eu tô suave. Por mim Ó, também. Agora, por mim, tudo bem também. Eu só vou dizer uma coisa, ouvinte, aguarde o próximo episódio, mas aguarde sentado, porque a gente não sabe quando vai sair. Vai demorar. até Vai demorar. mais. Só falo uma coisa, cuidado com os seus sonhos, sonhos. ouvinte, cuidado com os seus Ó, sonhos. Até lançar Não o tente de pedir profecia que é pior. Você vai conseguir viajar até a Pérsia, até o Irã e voltar. E não vai ter saído para o episódio. Saiba disso. Uhum. Uhum. Até mais. Até mais. Fique com Deus. É.